Este homem tem exatamente 52 dias para reconstruir uma cidade inteira que estava destruída há mais de um século. Enquanto isso, 3 exércitos inimigos planejam o assassinato dele. Ele não é general, não tem dinheiro próprio e não tem soldados treinados. A estratégia dele? Colocar o povo para trabalhar com uma colher de pedreiro em uma mão e uma espada afiada na outra. Se ele falhar, o povo judeu será exterminado. A cidade será queimada novamente. E o nome de Deus será humilhado diante das nações. Mas se ele conseguir, vai provar que um homem comum, com fé extraordinária, pode realizar o impossível mesmo quando todos estão torcendo contra. Neste vídeo você vai ver como Neemias, um simples copeiro de palácio, realizou a maior obra de engenharia do Antigo Testamento e humilhou seus inimigos sem disparar uma única flecha. Tudo começou no ano 445 a.C., no coração do Império Persa, com um homem chorando no palácio mais luxuoso do mundo, Palácio de Suzã. Imagine um castelo do tamanho de 20 campos de futebol, colunas de mármore, jardins suspensos, ouro nas paredes. E no meio disso tudo, Neemias. Ele serve vinho ao homem mais poderoso do planeta, o rei Artaxerxes da Pérsia. Copeiro real não é garçom. É um cargo de vida ou morte. Porque antes do rei beber qualquer coisa, Neemias prova primeiro. Se houver veneno, ele morre. Se houver conspiração, ele morre. Se o rei desconfiar dele, ele morre. Por isso, copeiros reais ganham fortunas, moram em palácios e nunca, jamais, mostram emoções negativas na frente do rei. Mas naquele dia, Neemias quebrou todas as regras, porque seus irmãos acabavam de chegar de uma viagem, de Jerusalém, a cidade santa, o lugar onde Deus escolheu morar entre os homens. E as notícias eram devastadoras. 143 anos depois da destruição babilônica, a cidade ainda estava em ruínas completas. Os muros estavam quebrados. Os portões foram queimados até virar cinza. O povo vivia em vergonha constante. Saqueadores invadiam quando queriam. Nações vizinhas zombavam. E o nome de Deus era humilhado diariamente. Para você entender a escala do problema, Jerusalém sem muros é como uma casa sem portas. Qualquer um entra, qualquer um rouba, qualquer um destrói. E Neemias chorou. Não uma lágrima discreta. Ele sentou, chorou, jejuou e orou por 4 meses. Porque ele entendeu algo profundo. Aquelas pedras quebradas não eram só arquitetura. Eram o símbolo de um povo esquecido por todos, menos por Deus. Talvez você conheça essa sensação. Quando você olha para sua vida e vê só escombros, relacionamentos quebrados, sonhos queimados, estruturas desmoronadas, e a reconstrução parece grande demais, distante demais, impossível demais. Neemias orou por 4 meses. Mas então, chegou o dia que mudaria tudo. O rei olhou para ele e perguntou: "Por que seu rosto está triste?" Neemias congelou. Porque mostrar tristeza na frente do rei persa era suicídio. Reis não gostam de copeiros melancólicos. Isso pode significar conspiração, traição, morte. Mas Neemias respondeu com coragem tremenda: "Como não estaria triste se a cidade onde meus pais estão sepultados está destruída e seus portões consumidos pelo fogo?" Silêncio. E então o rei fez a pergunta que abriria o impossível: "O que você quer que eu faça?" Neemias orou em silêncio, em fração de segundo, e disse: "Se for do agrado do rei, mande-me ajudar, para que eu reconstrua a cidade." E o rei não apenas permitiu. Ele deu cartas de autorização, madeira das florestas reais e uma escolta militar para proteger Neemias na viagem. O primeiro milagre aconteceu num palácio persa, através de lágrimas e coragem. Mas o verdadeiro teste estava apenas começando. Neemias acabou de receber a autorização para fazer o impossível. Mas o que ele vai enfrentar em Jerusalém vai testar não só sua fé, mas sua capacidade de liderar sob pressão extrema. Se você quer entender como Deus usa pessoas comuns para realizar obras extraordinárias, inscreva-se neste canal agora. E me diga nos comentários: de que cidade você está assistindo? Quero saber onde estão as pessoas que acreditam em recomeços impossíveis. Porque o que acontece a seguir é uma aula de liderança sob fogo. Neemias chega em Jerusalém, mas ele não anuncia seus planos, não convoca reunião, não faz discurso motivacional. Ele espera 3 dias. E então, no meio da noite, ele faz algo surpreendente. Monta seu cavalo e sai inspecionando as ruínas sozinho, acompanhado apenas por alguns homens de confiança. Ele circula a cidade, olha os escombros, toca as pedras quebradas, vê os portões consumidos.
Por que a inspeção noturna? Porque Neemias sabia algo crucial. Antes de convencer pessoas a reconstruir, você precisa conhecer a real dimensão do problema. Líderes fracos minimizam. Líderes soberbos exageram. Líderes sábios investigam. Após a inspeção, Neemias finalmente convoca o povo. E suas palavras são diretas, honestas e incendiárias. Vocês estão vendo a desgraça em que estamos. Jerusalém está em ruínas. Suas portas foram queimadas. Venham. Vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não sejamos mais motivo de zombaria. Ele não mentiu sobre a dificuldade, mas também contou como a mão de Deus estava sobre ele, como o rei persa havia autorizado tudo. E o povo respondeu com uma frase poderosa: vamos começar a reconstrução. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Neemias não apenas inspirou o povo, ele organizou o povo. Ele dividiu o trabalho por famílias e localidades. Cada grupo reconstruía a seção do muro mais próxima de sua casa. Por quê? Porque ninguém luta mais por algo do que quando está defendendo a própria porta da frente. Sacerdotes construíram a porta das ovelhas. Comerciantes reconstruíram a porta do vale. Ourives e perfumistas deixaram suas bancadas e pegaram pedras. Até as mulheres trabalharam. O texto menciona Salum e suas filhas reconstruindo uma seção inteira do muro. Todo mundo tinha uma tarefa. Todo mundo tinha um propósito. Mas enquanto o povo erguia pedras, inimigos erguiam planos. Entretanto, há 3 nomes que você precisa conhecer: Sambalate, governador de Samaria; Tobias, líder amonita; e Gesem, chefe árabe. 3 líderes regionais poderosos que viram a reconstrução de Jerusalém como ameaça direta ao domínio deles. Primeiro eles zombaram. O que estão fazendo esses judeus fracos? Vão oferecer sacrifícios? Vão terminar em um dia? Vão ressuscitar pedras queimadas? Tobias riu alto. Se uma raposa subir nesse muro, ele desaba. Mas Neemias não respondeu com palavras. Respondeu com trabalho. Quando o muro chegou à metade da altura, a zombaria virou fúria. Sambalate, Tobias e Gesem conspiraram juntos. Vamos atacá-los e acabar com esse trabalho. Eles planejaram um ataque surpresa. Invadir Jerusalém enquanto o povo estava vulnerável, massacrar os trabalhadores e queimar tudo novamente. Mas Neemias descobriu o plano. E aqui acontece a virada tática mais genial de toda a história. Neemias não parou a obra, não fugiu, não negociou com terroristas. Ele dividiu o povo ao meio. Metade trabalhava, metade vigiava. E aqueles que trabalhavam carregavam armas enquanto erguiam pedras. Neemias disse: cada construtor trabalhava com uma das mãos e segurava uma arma com a outra. Ele colocou lanceiros atrás das seções mais vulneráveis, posicionou vigias no topo dos muros inacabados, preparou um sistema de alarme com trombetas. E deu uma ordem que ecoou por toda Jerusalém. O trabalho é grande e está espalhado. Nós estamos separados ao longo do muro, distantes uns dos outros. Onde quer que vocês ouçam o toque da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Imagine a cena. Ao amanhecer, homens pegando espadas e pedras, mulheres carregando cestos de entulho com facas na cintura, crianças vigiando o horizonte. O povo trabalhava do nascer ao pôr do sol. Neemias não tirava a roupa nem para dormir, mantinha a espada ao lado. Os inimigos tentaram outra tática, negociação falsa. Sambalate enviou mensageiros 4 vezes: venha, vamos nos encontrar. Mas Neemias sabia que era armadilha, e respondeu com uma das frases mais poderosas da liderança bíblica: estou realizando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir até você? 5 vezes tentaram tirar Neemias do foco, 5 vezes ele recusou. Até que Sambalate enviou uma carta aberta, acusando Neemias de rebelião contra a Pérsia, de querer se tornar rei, de contratar profetas para proclamá-lo. Era uma acusação pública, projetada para criar medo, dúvida e divisão. Neemias respondeu com clareza cortante: nada disso que você diz está acontecendo. Você está inventando tudo. E voltou ao trabalho. Mas o pior ataque não veio de fora, veio de dentro. Um profeta chamado Semaías convidou Neemias para se esconder no templo. Vamos nos encontrar no templo, dentro do santuário. Eles vêm te matar à noite. Parecia conselho sábio, proteção divina, refúgio sagrado. Mas Neemias percebeu a armadilha espiritual. Ele respondeu: homens como eu fogem. Entraria eu no templo para salvar minha vida? Não entrarei. Por quê? Porque Neemias sabia que um líder que foge destrói a moral do povo. E mais, entrar no santuário era proibido para leigos. Se ele entrasse,
violaria a lei e perderia toda a credibilidade. Semaías não era profeta de Deus, era profeta comprado por Tobias. Neemias percebeu e recusou. 52 dias depois de começar, aconteceu o impossível. O muro foi concluído. Cada portão reconstruído, cada brecha fechada, cada seção fortificada. E quando os inimigos ouviram a notícia, algo extraordinário aconteceu. O texto diz: todos os nossos inimigos ficaram com medo e perderam a confiança, pois reconheceram que esse trabalho tinha sido feito com a ajuda do nosso Deus. Não houve batalha final, não houve confronto épico de exércitos. Os inimigos simplesmente desistiram, porque eles entenderam algo que palavras não conseguem explicar. Quando Deus está com você, muros impossíveis se erguem em tempo impossível. Sambalate planejou, Tobias conspirou, Gesem ameaçou. Mas Deus cumpriu. 52 dias. Um milagre de engenharia, logística, fé e liderança. Uma cidade que estava em ruínas por 143 anos foi restaurada em menos de 2 meses. Não porque Neemias era especial, mas porque ele fez algo que poucos fazem. Chorou, orou, planejou e trabalhou.